da conexão de um dos nossos conselheiros, em particular o conselheiro relator do processo que a gente estava se debruçando sobre ele, que é o processo 159, do Escritório Técnico Contábil Etecom Limitada. Processo que é de relatoria do conselheiro Sávio, que já restabeleceu sua conexão. E, por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade para a leitura do relatório e voto do processo final 2017-97. Bom, colegas, esse aqui também é um processo que tem por objeto multa por atraso de entrega de GFIP, né? As competências aqui autuadas dizem respeito aos meses de janeiro de 2012 a 13º de 2012, a multa foi fixada em 6.500, tá? Eu vou dar um pouco de atenção a esse processo em específico, até porque ele foge um pouco daquelas alegações que a gente vem se debruçando aí, né? E aí a empresa foi devidamente intimada da autuação, apresentou impugnação de folhas 2 e 3, alegando em síntese o quê? Primeiro, que admitiu entre 1 de novembro de 2011 a 30 de novembro de 2011 e a título de experiência, a ex-funcionária Maria Silvana Nobre de Lima como escrituária-chefe, e pagava-lhe o salário de R$ 545. 2, que não existia qualquer débito tributário seu perante a Receita Federal, bem como 3, figurava no polo passivo de processo em tramitação perante a Receita, o qual, por equívoco, tinha por objeto a cobrança de encargos sociais relativos à Previdência Social, sendo que tal processo encontrava-se na iminência de ser cancelado, de modo que a presente autuação também deveria ser anulada. E, por fim, 4, que, em face da inexistência de irregularidades em relação ao vínculo empregatício entre empregador e empregado, inexistia também quaisquer débitos tributários federal ou estadual. Enfim, a impugnação foi encaminhada para apreciação, né? A DRJ de Belo Horizonte entendeu por julgá-lo improcedente, o acórdão encontra-se juntado às folhas 61 a 64, e aí a DRJ adentrou nas razões elencadas pela empresa, né? Dispôs, em síntese, que as alegações não faziam sentido e que, ainda que se fizesse mais ou menos nessa linha, né, não refletiam a realidade, até porque a DRJ aqui percebeu que a CTPS relativa ao contrato de trabalho, o qual a empresa menciona, apresenta o salário de 3.000 e não 545. Só um instante. Então, a DRJ foi por essa linha aí, dispondo que as alegações não refletiam a realidade dos fatos, enfim. E aí a empresa foi intimada do resultado da decisão, apresentou recurso voluntário, o recurso foi juntado às folhas 71 a 73, tá? Foi protocolado dentro do prazo legal e preenche os demais requisitos de admissibilidade, daí porque eu devo conhecê-lo e passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias. O que é que a empresa dispõe aqui? E aí vocês já estão percebendo que a discussão já vinha sido tangenciada, é o quê? Que, na qualidade de entidade jurídica, admitiu entre 1 de novembro de 2011 a 30 de 11 de 2011, e a título de experiência, aquela mesma situação, a ex-funcionária Maria, como escrituária-chefe, pagava ali um salário de 545, enfim. Aí a outra alegação, que a autoridade fiscal desconhece a existência do Instituto do Contrato de Experiência, sendo que o artigo 445 da CLT dispõe tal. Enfim, vocês percebem que ela tangencia aí, que a multa foi aplicada tendo por objeto esse contrato de experiência que ela firmou com a senhora Maria Silvana Nobre de Lima. Aí o que é que eu estou dizendo aqui? Eu abri um tópico, né, do objeto da autuação fiscal e do atraso na entrega de GFIPs, e aí estou discorrendo a respeito da natureza das obrigações acessórias, venho dispondo aqui que, de acordo com
artigo 32, inciso 4º, da 8.212, a empresa é obrigada a declarar informações à Receita na forma, prazo e condições estabelecidos por esse órgão, juntamente com o Conselho Curador do Fundo do FGTS, né? Aí estou dizendo que em caso em que a Receita que a empresa não cumpre com essa obrigação, ela deve ser multada, né? Sujeita-se à aplicação de multas. Aí vem discorrendo aqui a redação do 32A da 8.212, vem dizendo aqui também que o manual GFIP-CFIP dispõe quem deve recolher, o que é que deve ser informado, enfim, basicamente isso, que ainda que não houvesse fato gerador, a empresa deveria ter apresentado GFIP, tal qual prescreve o próprio manual GFIP-CFIP 8.4, e aí vou seguindo nessa narrativa aqui, para dizer ao final o quê? A rigor, nessa parte azul aí, a rigor, note-se que a construção dessa linha de fundamentação foi realizada com o intuito de deixar claro que a presente autuação tem por objeto o atraso na entrega das GFIPs, das competências tais, folha 54, e, portanto, não tem qualquer relação com o suposto contrato de experiência firmado entre a empresa recorrente e a senhora Maria Silvana Nobre de Lima. Aliás, todas as GFIPs objeto da autuação foram transmitidas no mesmo dia, 18 de fevereiro de 2014, conforme se pode observar dos protocolos de envio juntado às folhas 17, 20 a 52, quando, nos termos da legislação de regência, a empresa recorrente deveria ter apresentado cada uma das GFIPs até o 7º dia do mês seguinte ao mês de competência. Então, é basicamente isso, presidente. Ela tangencia para as suas alegações para esse suposto contrato de experiência firmado entre ela e a senhora Maria Nobre, e deixa realmente de atacar a autuação, e mais especificamente essa parte aí da multa, né? Então, aí eu estou dispondo aí, como vocês viram, que a autuação diz respeito ao atraso na entrega de GFIPs, e mesmo que não houvesse funcionários, né, à época lá dos fatos discutidos, a empresa ainda assim deveria ter apresentado GFIPs em movimento, de acordo com as próprias orientações e prescrições do manual GFIP-CFIP 8.4. E aí, por isso mesmo, eu estou conhecendo o recurso e estou negando o provimento. Senhores, considerações? Sávio, me pareceu que o argumento do contribuinte seria no sentido, olha, essa moça aqui nem era segurada, eu não precisava ter declarado e tal. Faz sentido isso que eu tô dizendo? Ou seja, será que o contribuinte não está querendo falar assim, olha, eu nem precisaria ter declarado porque o único beneficiário foi essa senhora aqui, ela seria uma contratada por experiência, e nesse sentido, se acolhida esse argumento dela, e se de fato só existia aquela pessoa listada, e se ela não estava obrigada a apresentar só por conta dela, porque não teria fatos geradores a serem declarados, não faria alguma diferença no valor, pelo menos, da imposição, já que quando ela está obrigada, quando tem fatos geradores, a multa mínima é 500, quando não tem fatos geradores, a multa é 200. E talvez essa não seria uma questão relevante para ser discutida? Pois é, presidente. Ela tangencia essa discussão, né, e, de fato, essa alegação aí consta, né, que ela está falando que à época não tinha funcionário, tal, né, e aí, partindo dessa premissa, ela dispõe que aí ela vai tangenciar, vai falar a respeito do contrato de experiência. Eu entendi, eu estou compreendendo teu ponto aqui, né, eu só fui mais pelo lado de, ainda que não existam funcionários, a empresa deve apresentar GFIP, tá, mas essa parte aqui da multa, realmente,
aí realmente a multa não deveria ter sido aplicada com base nos 500, né? Aí eu acho que seria o caso daquela outra dos 2%, alguma coisa, ou dos R$200, né? Ou pelo menos, sabe, se fundamentasse no padrão que a DRJ falou. A DRJ falou assim, olha, o contrato prosseguiu, né? Tá na carteira e tal, e o que eu acho que de fato tem ocorrido, né? Rodrigo, você estava querendo falar aí, Rodrigo? Sim, eu pensei também justamente nisso, nesse limite da multa, né? Mas quando eu abri aqui o próprio auto de infração, onde mostra que a GFIPS entrega e tal, com a base de cálculo, eu imaginei, bem, se a própria GFIP que ela entregou tinha base de cálculo, então... E agora também, Rodrigo? Tem base de cálculo e a base foi de 330, né? Aí se a gente faz aquela matemática lá do 2% com 20%, né? Aí é menor e por isso mesmo que a multa atribuída foi de R$500. Então, essa base de cálculo não poderia ser decorrente dessa única funcionária? Mas veja... Poderia. Mas olha só outra incongruência também. Aqui, a autuação diz respeito a quais competências? 2012, certo? Janeiro de 2012 a 13º de 2012. A própria alegação lá da empresa é de que a funcionária que admitiu o contrato de experiência entre 1/11 de 2011 a 30/11 de 2011. Então, tem esse fato também, né? É um fato, assim... Para mim é todo relevante, porque se a discussão dela é que era um contrato de experiência e tal, e eu ia até fazer essa pesquisa, porque eu, de fato, não sei de plano responder se no curso de um contrato ainda que contrato de experiência, aquilo não conta, por exemplo, a contribuição, não incide contribuição sobre o valor da remuneração, eu ia fazer essa conferência agora, mas pelo que você está me falando, está inclusive fora do período, né? Então, assim, eu continuo votando com o relator nos termos para negar provimento ao recurso, mas eu só acho que tinha que fazer um link aí para evitar essa possibilidade dessa interpretação de que, em tendo sido constatada a declaração inadequada desta colaboradora, a multa poderia ter sido menor, né, se simplesmente não tivesse pagamento nenhum, né, se não tivesse débito nenhum a ser declarado. Mas aí tem esse outro ponto, né, de que esse contrato aí que eu mencionei para vocês, ele foi, pelo menos, de acordo com as alegações que põe a própria empresa, ele foi firmado em 2011, aqui a autuação diz respeito a 2012. Eu poderia fazer esse link aí dizendo que o contrato não compreende o período de 2012, o período de 2012 é o que é autuado, né? E aí houve a questão da verificação de base de cálculo, a base de cálculo foi em R$330, e aí se a gente faz aquela matemática, a gente chega a 2% de 305. Né? Contar que o argumento está relacionado a um suposto contrato de experiência que teria ocorrido fora do período lançado. Beleza, tranquilo. Senhores, considerações adicionais? O processo escritório técnico contábil, o ETCOM, o conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário, como vota o conselheiro Daniel. Eu acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então, o resultado para o processo 159 acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, processo item 160 da pauta, recorrente Farmácia Siqueira Limitada. Trata-se de um processo que representa o paradigma de um lote repetitivo
que vai dos processos 161 a 165, ou seja, o resultado desse processo que vamos julgar agora, que é o 160, será replicado aos processos 161 a 165. Esse processo da farmácia Siqueira é relatoria do conselheiro Sávio, processo final 2015-12, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom, presidente, mais um processo que tem por objeto multa por atraso em entrega de EFIP, tá? Processo paradigma, por isso mesmo eu não mencionei aqui folhas, competências e etc., as informações mais específicas, né? E aí a empresa foi devidamente intimada, apresentou impugnação, na impugnação dispôs sobre a ocorrência da prescrição, violação ao princípio da publicidade, o caráter educativo da multa e confiscatório da multa, e da aplicação do princípio da vedação ao confisco, violação ao artigo 146, enfim, as mesmas alegações padrão que a gente já tem visto aí no decorrer da sessão, certo? A DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente, o contribuinte apresenta recurso voluntário de forma tempestiva, né? O recurso também preenche os demais requisitos de admissibilidade, e aí, por isso mesmo, eu passo a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias, né? Quais são as alegações? Questão da aplicação da denúncia, do Instituto da Denúncia Espontânea, falta de intimação prévia, do caráter confiscatório da multa e da vedação ao confisco, da violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, das diversas normas sobre a mesma matéria que conflitam entre si, porque ele sai colocando aqui, o artigo 47, parágrafo 12 da Instrução Normativa estabelece isso, o artigo 472 estabelece isso, tal, e aí ele faz todo esse apanhado para, no final, discorrer que houve violação ao artigo 146 do CTN, né, por conta de mudança de critério jurídico, enfim. Tem uma questãozinha aqui que não foi submetida à apreciação da DRJ, né, não foi suscitada em sede de impugnação, que diz respeito aqui à aplicação dos artigos 55 e 32A da Lei Complementar 123 de 2006, né, por isso mesmo eu não estou conhecendo dessas duas questões, e aí na parte conhecida, que aí diz respeito a quais alegações, questão da aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, eu estou negando aqui por força da súmula CAF 49, a questão de que ele dispõe que não houve prejuízo ao erário, por se tratar de obrigações acessórias, enfim, eu estou fazendo aquele apanhado para, no final, concluir que as obrigações acessórias são devidas, ainda que não exista obrigação de pagar tributo, ou que a obrigação tenha sido cumprida. Questão da intimação prévia, eu também estou negando por força da súmula CAF 46. Questão das alegações de que a multa viola princípios constitucionais e apresenta caráter confiscatório, eu estou aplicando a súmula CAF número 2. E no que diz respeito à suposta violação ao artigo 146 do CTN, eu também estou negando, de acordo com aquelas razões que eu estou expondo aí nos meus votos, que no sentido de que não havia orientação direta ao contribuinte, que no sentido de que no campo das obrigações acessórias, e mais especificamente em relação à entrega das GFIPs, não havia nenhuma conclusão por parte da Receita de que o Instituto da Denúncia Espontânea deveria ser aplicado. Então, por isso mesmo, né, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, e na parte conhecida estou negando provimento. Como vocês viram, é mais um recurso cujas alegações são as mesmas das que a gente tem visto aí nos demais. Ok, senhores, eu estava falando aqui com o microfone bloqueado. Considerações, senhores?
Não, presidente. Bom, eu só queria chamar a atenção aqui, conselheiro Sávio, por um pequeno detalhe. Depois que o senhor caminha ali pelas matérias que não foram impugnadas, né? Aí você conclui lá, se o tribunal eventualmente entendesse por conhecê-la, estaria aí por violar o princípio da supressão de instância. Aí não seria o princípio da não supressão de instância? Eu acho que é isso mesmo. Onde é que está? É só para identificar esse não, e realmente isso porque como isso é uma coisa que tem sido repetido nos anteriores, né? Se entender oportuno aí, fazer essa correção nos outros. É uma besteirinha, mas não, enfim. Claro. Faz alguma diferença. Senhor, mais alguma consideração? Conselheiro relator, votando por não conhecer em parte do recurso voluntário, na parte reconhecida em negar-lhe provimento. Conselheiro Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Francisco? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, eu também acompanho. Esse é o processo 160 da farmácia Siqueira. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento da parte conhecida por unanimidade de votos e negar-lhe provimento. Como disse, trata-se de um processo que constitui paradigma de um lote de repetitivos, e para o lote de repetitivos o resultado será acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer em parte recurso voluntário, pois tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos e negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2015-12, paradigma ao qual o presente foi vinculado. Esse resultado ele será replicado aos processos 161 ao 65 da pauta, que são dos contribuintes Matilde de Moura Viana Ribeiro, Talentos Informática e Serviços, Três Prados e Restaurante, Maria Adriana Costa Lacerda e Costa e Santos Limitada. Processo seguinte, processo do item 166 da pauta, hospitalário, serviços e PROC de roupas, etc. Relatoria do conselheiro Marcelo Risso. Por favor, conselheiro, fique à vontade. São alguns processos, né, do mesmo contribuinte, na verdade, os itens 166 ao 169, todos do mesmo contribuinte. Conselheiro Marcelo, fica à vontade para começar pelo que entender mais proveitoso aí para o curso dos trabalhos. Podemos seguir na ordem, presidente. O primeiro é o processo principal. Perfeito. Eu vou dar início. Eu estou adotando o relatório da decisão notificação. Cuida-se na espécie de crédito de contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, além de contribuições destinadas a outras entidades e fundos, ora denominados terceiros. O valor de 303 mil alguma coisa, consolidado em 18 de 12 de 2006. De acordo com o relatório fiscal, de folhas 47 e 54, a apuração do crédito tem origem em dois levantamentos distintos, a saber, 1. DG, levantamento correspondente à diferença entre os valores declarados em GFIP e os respectivos recolhimentos, e 2. NG, resultado do confronto entre os dados constantes das folhas de pagamento e da escrituração contábil, porém não informados em GFIP. O contribuinte apresentou impugnação, foi julgada improcedente pela decisão da Delegacia da Receita Previdenciária. Houve interposição do recurso e vou direto ao voto. Eu estou conhecendo do recurso. Eu indico como prejudicadas situações relativas a pedido de efeito suspensivo ou a depósito recursal. Quanto ao voluntário, o contribuinte alega diversas matérias. Estou passando a análise na ordem como foi colocada.
da nulidade da autuação por falta de intimação de todos os supostos devedores, ele alega aquela parte do relatório Coresp, eu estou aplicando a súmula CARF 88, estou afastando. Nulidade da NFLD, o contribuinte alega falta de fundamentação legal do presente lançamento e pede a nulidade do mesmo. Eu indico que, além do lançamento estar fundamentado, contém no relatório fiscal, com a descrição dos fatos, de acordo com 142 do CTN, existe as folhas 32 e 34, a EFLD, os fundamentos legais do débito, contém toda a legislação utilizada e aplicada para o presente, portanto, nego provimento também a esse ponto. Ele questiona a nulidade da decisão administrativa, supressão de fase probatória administrativa e violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Ele alega, em síntese, que houve preterição ao direito de defesa, afirmando de forma genérica que houve supressão aí da fase comprobatória na instrução do referido processo, requerendo a sua nulidade. Eu indico que a decisão de primeiro grau analisou de forma pormenorizada todas as alegações necessárias ao deslinde no presente caso, sendo que no presente tópico a recorrente não traz nenhum dado concreto de preterição ao direito de defesa, trazendo apenas meros argumentos e colacionando doutrina e emendas de julgados, mas sem identificar as razões objetivas do alegado cerceamento ao direito de defesa e, portanto, nego provimento ao recurso nessa parte. Questiona valores indevidos cobrados a título de contribuição social para o INCRA. Questiona a inclusão de valores relacionados ao INCRA, argumentando sobre a sua ilegalidade. Eu falo que a contribuição para o INCRA teve sua origem na Lei 2.613, 55. Essas legislações foram cindidas. Eu indico aqui a legislação com a missão de promover e executar a reforma agrária, a colonização e o desenvolvimento rural no país e o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, Fundo Rural. Indico aqui novamente legislação a respeito. No item 17 do meu voto, essa legislação caracteriza como contribuição especial de intervenção do domínio econômico classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica. Tem, portanto, caráter de universalidade, não estando sua incidência condicionada a que a empresa exerça atividade rural. Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as contribuições especiais atípicas de intervenção do domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não é necessariamente beneficiado com a atuação estatal, e nem a ela da causa, traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. A contribuição para o INCRA é devida, portanto, pelas empresas em geral, independente da atividade exercida e, portanto, afasto também as razões expostas. Ilegalidade da exigência das contribuições ao SESC-SENAC. Nessa parte, síntese, a recorrente alega que referida ação é apenas exigível das empresas que explorem atividades comerciais, contudo sem razão, e nega o provimento nesse ponto, em vista que tal matéria, inclusive, já foi definida pelo Judiciário, de acordo com a egrégia STJ, aqui eu indico decisão do STJ, inclusive o repetitivo aqui, e uma súmula 499 do STJ, que diz que as empresas prestadoras de serviço são sujeitas às contribuições ao SESC-SENAC, salvo ser integradas no outro serviço social. Aí eu indico aqui a ementa do RESP e afasto também. Ilegalidade da cobrança do seguro do SAT, nesse caso também afasto, e em que pese a discordância recorrente, eu entendo que não merece reparos de decisão de piso, que bem analisou o tema. Eu adoto aqui como razões de decidir o apontado pela decisão do ilustre conselheiro Cleberson, aqui no acórdão 2401.007.055, com provimento nesse ponto também. Ele diz, com relação à contribuição destinada ao GILRAT, ali no SAT, identificada pela recorrente pela antiga sigla SAT, a empresa pondera que, apesar de prevista exação, não há lei formal delimitando o conceito de atividade preponderante, nem o que venha a ser grau de risco leve, médio ou grave, o que inviabiliza em última análise a própria exigência da contribuição. Aqui, em síntese, eu coloco que essa parte já foi decidida pelo STF, eu colaciono aqui mais abaixo no voto, tá? E afasto
tanto o STF quanto o STJ, e afasto essa matéria. Ele pede prova pericial, na realidade ele só sugere. No item 22, o voto, a contribuinte alega que foram apresentados documentos suficientes para afastar o lançamento, caso haja necessidade de, como perito, a pessoa as folhas 228 dos autos. Contudo, como se percebe, a matéria é eminentemente de direito, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos técnicos para a referida decisão, portanto afasto a necessidade de produção de prova pericial. Ele questiona a Selic, no caso aplico a súmula CARF número 4 e, concluindo, eu nego o provimento ao recurso. Senhores, considerações? Passemos ao voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho também. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Francisco já respondeu ali que acompanha o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Processo número 166 da pauta hospitalar, serviços, é um processo que a gente conclui nos seguintes termos: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte do mesmo contribuinte, processo item 167 da pauta, final 2008-11. Conselheiro, por favor. Eu adoto também o relatório da decisão notificação, folha 7378, trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa, no montante de R$ 1.066,40. Conforme o relatório fiscal, a empresa deixou de lançar na GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias, originadas da remuneração sobre prolabore e contribuinte individual, infringindo o artigo 32, inciso 4, da Lei de Custeio. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no 32, parágrafo 5º, e não foram configuradas circunstâncias agravantes, nem atenuantes. Apresentou impugnação, foi julgado improcedente pela decisão de piso, houve interposição de recurso e documentos relacionados à impetração de mandado de segurança para afastar a exigência de depósito prévio e requer a reforma da decisão de piso. No meu voto, eu conheço do recurso e entendo como prejudicadas situações relativas ao pedido de efeito suspensivo, que já é do próprio recurso, e da questão do depósito recursal. Passo a análise dos argumentos do contribuinte na forma como colocadas na peça, pede novamente a nulidade da autuação por falta de intimação dos supostos devedores. Aqui ele questiona o relatório Coresp, aplica o súmula CARF 88, nulidade do auto de infração, da mesma forma que o item esse item é a mesma decisão em relação ao processo principal. Entendo que está bem fundamentado, de acordo com o 142 CTN, e contém um relatório fiscal, toda a legislação e os fatos ali apurados. No mérito, a recorrente alega que sempre cumpriu com seus deveres tributários, alegando que, se ocorreu algum tipo de omissão, não fez dolosamente, com o intuito de reduzir a tributação, mas por mero erro material, fruto de possível interpretação equivocada da legislação previdenciária. Aí, no meu voto nesse tópico, por mais que a recorrente alegue que não tenha ocorrido em dolo na postura de cumprimento aos deveres instrumentais de tal contribuição, verifica-se que a autuação discrimina de forma clara e objetiva os critérios indicados em lei para a configuração da conduta passível de multa, que no caso foi a omissão de indicação da GFIP de fatos geradores de contribuições previdenciárias. Eu indico aí os dados do lançamento. Outro sim, sabe-se que, de acordo com o 36 do CTN, a responsabilidade por infrações à legislação depende da intenção do agente. Portanto, além de surgir de forma genérica em face da autuação, o contribuinte não traz nenhuma prova ou argumento diverso do que apresentado em primeira instância, a fim de afastar o lançamento. Portanto, nego provimento ao recurso no mérito, inclusive, e nego provimento ao recurso. Senhores, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho.
Débora, Acompanho. Sávio. Acompanho. Eu também acompanho o relator, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado para o processo 167, final 2008-11. Estamos tratando do contribuinte hospitalar de serviço, processo de roupas e TEC. Por favor, conselheiro Marcelo Risso, podemos seguir para o processo seguinte, 168, do mesmo contribuinte, final 2008-01. Teríamos ainda a seguir o processo 2008-19, item 169 do mesmo contribuinte. Fique à vontade, por favor. Adoto também o relatório da decisão de notificação. Trata-se de auto-infração, também contra a mesma empresa, no montante de R$ 1.295. Conforme o relatório fiscal, a empresa deixou de lançar na GFIP as informações relativas às deduções, às contribuições previdenciárias a título de salário família e salário maternidade, infringindo o artigo 32, inciso 4 da Lei de Custeio. A multa aplicada foi apurada conforme previsão aqui no 32, parágrafo 6º. Não foram configuradas circunstâncias agravantes nem atenuantes. Impugnação também julgada improcedente pela decisão de piso. Houve interposição de recurso, juntada de documentos com impetração de mandado de segurança para afastar a exigência de depósito prévio. Conheço também do recurso, da mesma forma, entendo como prejudicada as situações de efeito suspensivo e em relação ao depósito recursal. Quanto ao recurso, da mesma forma que os anteriores, eu analiso da forma como postas as razões recursais. Questão da nulidade da intimação, aplico a súmula CARF 88. Nulidade do auto de infração, da mesma forma, entendo que todos os tópicos aqui indicações do artigo 142 do CTN estão ali colocados. Afasto também, provimento dessa parte. No mérito, a recorrente alega que sempre cumpriu com seus deveres tributários, alegando que se ocorreu também algum tipo de omissão, não fez dolosamente. Aí nesse tópico, por mais que a recorrente alegue que não tenha ocorrido em dolo, da mesma forma que os anteriores, está claro aqui na autuação, eu indico os tópicos aqui do lançamento. Eu colei aqui a imagem do que foi lançado, está bem claro, tá? E da mesma forma que o anterior, aplico aqui a questão do 136 do CTN, questão da responsabilidade independe da intenção do agente, e também afasto essa questão de mérito e nego o provimento ao recurso. Senhores, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Eu acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Eu também acompanho, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto e negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, conselheiro Marcelo, por favor, podemos ir direto ao mérito, Marcelo? Porque Sim. as outras questões são meras repetições disso que a gente já está vendo nesses processos anteriores. Por favor, fique à vontade. Eu vou indicar aqui a autuação, infringência ao artigo 33 da Lei de Custeio, pela não apresentação à fiscalização dos livros diário e razão, referentes ao período de 1 a 4 de 2006, folhas de pagamento segurados contribuintes individuais, notas fiscais, faturas, recibos de mão de obra, os serviços prestados, relação anual de informações sociais, arrais, e documentos referentes aos registros contábeis, identificados no relatório fiscal, relacionados aqui com as contribuições da Seguridade Social. Aqui a penalidade foi calculada de acordo com o disposto no artigo 283 do regulamento, uma vez aqui, no importe de 34 mil alguma coisa, uma vez caracterizada aqui no caso a ocorrência de reincidência específica, circunstância agravante que eleva em 3 vezes o valor base da penalidade. Indo direto ao voto, nulidade da intimação, aplico o súmula CARF 88, nulidade do auto de infração, está de acordo com o 142 do CTN, afasto também. Também questão de supressão de fase probatória, são alegações genéricas, afasto. No mérito, ele alega
apenas que, pelo fato de apurar os tributos através do regime do lucro presumido, está dispensada da apresentação da escrituração contábil. E, pela legislação, apenas necessita manter a escrituração do livro caixa e registro de inventário. Aqui coloco em que pese as razões recursais, deve ser mantido a autuação, né? Uma vez que não foi apenas esse livro, o livro diário, foi falta de outros documentos também solicitados pela fiscalização, e eu indico aqui no item 15 o que foi solicitado pela fiscalização e não entregue pelo contribuinte, tá? Eu faço algumas pontuações no item 16 em relação, adoto como razões de decidir parte da decisão notificação, que bem tratou da matéria, tá? E indico aqui também uma ementa de outra turma aqui do CARF, em relação à apresentação do livro diário, descumprimento. Ele pede aqui excesso de cobrança, a inaplicabilidade da Selic, aplico a súmula CARF número 4, afasto também e nego provimento ao recurso. Senhores, como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o processo 169, final 2008-19, fica com o seguinte resultado: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, processo item 170 da pauta, final 2019-99, da contribuinte Helena Regina Estrácia, Janeiro. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade para leitura de relatório e voto. Bom, processo que tem por objeto o atraso, multa por atraso de entrega de equipe. Aqui a autuação abrange duas competências, 3 de 2014 e 12 de 2014. A multa foi aplicada em R$1.000, né? O contribuinte apresenta impugnação, dispõe que havia apresentado a GFIPs dentro do prazo legal, violação ao artigo 146, aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, necessidade de intimação prévia, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E aí a impugnação foi encaminhada para apreciação, a DRJ entendeu por julgado improcedente, né? Mais uma decisão padrão aí que até deixou de analisar um dos argumentos do contribuinte, que diz respeito à entrega da GFIPs, enfim. E aí o processo, a empresa foi devidamente intimada, apresentou recurso voluntário de folha 51 e 52, o recurso foi apresentado tempestivamente, né, e também preenche os demais requisitos da admissibilidade. Aí eu passo a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias. E aí, na preliminar, a empresa dispõe mais uma vez que havia transmitido as GFIPs dentro do prazo legal, tá? Então, basicamente, a preliminar se confunde aí com o mérito, a GFIP né? Aliás, a empresa só apenas foca nessa linha de argumentação aí de defesa, e aí eu já parto aqui para o tópico em que eu faço a análise dessas alegações, né? E aí eu já vou direto ao ponto que realmente é o que interessa, né? E aí eu verifiquei aqui que a empresa havia apresentado, de fato, a GFIP de 12 de 2014 dentro do prazo legal, né, de acordo com o protocolo de envio de arquivos, conectividade social e o próprio comprovante de declaração à Previdência Social. Aí tem aquela questãozinha que o protocolo foi enviado por outra pessoa jurídica, tal, mas ainda assim o comprovante de declaração que foi juntado às folhas 19 indica a mesma numeração, o mesmo NRA do protocolo de envio conectividade social, né?
Isso eu estou falando em relação à competência de 12 de 2014. No que diz respeito à competência de 3 de 2014, a empresa não consegue comprovar, né? Então, essa parte aí da autuação deve ser mantida. E aí, por isso mesmo, eu estou conhecendo do recurso e voltando por dar-lhe provimento parcial para excluir apenas da autuação apenas a competência de 12 de 2014 por comprovação. Então, basicamente é isso. Senhores, considerações? Conselheiro votando por dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência relacionada à competência 12 de 2014. Como vota, conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência fiscal relacionada à competência 2 de 2014. 171, também de relatoria do conselheiro Sávio, contribuinte Isilda Pereira do Nascimento, processo que se constitui de um paradigma de um lote repetitivos, representado pelos itens 172 a 181 da pauta. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade para a leitura de relatório e voto. Bom, mais um processo aqui tem por objeto monitoria atraso de GFIP, né, processo paradigma, e por isso mesmo eu não fiz menção a folhas, competências e etc., né. Eu até já pedi permissão dos colegas para ir direto ao voto, porque é um processo que não demanda maiores complexidades, né? As alegações aqui são as mesmas que a gente já vem verificando na maioria dos processos. Tem uma observação de que o processo, em relação a, melhor dizendo, em relação à alegação de que deveria ser aplicado o Instituto da Fiscalização Orientadora. Foi uma alegação, melhor dizendo, que não foi feita em sede de impugnação, apenas em sede de recurso. Essa alegação eu não estou conhecendo, né, e aí já faço até a correção do que a questão aqui, se a gente estivesse por conhecer dessa alegação, a gente estaria por violar o princípio da não supressão de instâncias. Em relação às alegações que devem ser conhecidas aqui, questão da não violação ao artigo 146, estou dizendo, como vocês já devem ter observado nos meus votos, que não havia, à época dos fatos, qualquer orientação direta no sentido de que, no campo das entregas de EFIP, o Instituto da Denúncia Espontânea deveria ser aplicado. Por essa razão, estou negando essa alegação. A questão do Instituto da Denúncia Espontânea, também estou negando por força da súmula CAF 49. Questão da intimação prévia, também estou negando por força da súmula CAF 46. Questão de que o contribuinte havia recolhido as contribuições previdenciárias, e por isso mesmo não há que se falar em qualquer prejuízo ao erário. Estou fazendo aquele apanhado para dizer que as obrigações acessórias são autônomas, né, e por isso mesmo subsiste, ainda que o tributo tenha sido pago. A questão de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade do caráter confiscatório da multa. Estou aplicando a súmula CAF número 2. A questão aqui que ele levanta, que até foi objeto de observação por parte do conselheiro Rodrigo na sessão passada, em relação à aplicabilidade do artigo 24 da Lei 11.457 de 2007, que é a questão ali do prazo de 360 dias para que a autoridade conclua, né, apresente decisão de petições, defesas e recursos. Eu estou fazendo um apanhado aqui em cima desse artigo 24, para dizer ao final, e tal como
bem dispõe a jurisprudência desse Conselho, que o artigo 24 é uma norma programática, e aí, por ausência de sanção específica, não é aplicado, né, ainda estou apenas por complemento, mencionando aqui a súmula CAF número 11, em que dispõe que não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, né, e aí, por fim, estou conhecendo parcialmente o recurso, né, não estou conhecendo na íntegra, porque teve a questão lá da fiscalização orientadora, com base nos artigos 55 e 38b da 123/2006, que só foram feitas agora em recurso, né, e na parte conhecida, que diz respeito a todas essas alegações aí, eu estou negando provimento. Senhores, considerações? Como vota, conselheiro Daniel? Conselheiro relator negando provimento na parte conhecida e não conhecendo na parte que não foi objeto da impugnação. Eu acompanho. Acompanho também, presidente. Rodrigo, Francisco, Eu também acompanho. Douglas, Acompanho, presidente. Débora, Acompanho. Marcelo. Acompanho. Ok, então, para esse processo 171 da contribuinte Zilda Pereira do Nascimento, o resultado final é a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, nem conhecerem parte do recurso voluntário, por este tratar de termo estranho, litígio administrativo instalado com impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Esse é um resultado que se repete aos processos componentes do lote paradigma, para os quais, além dessa parte, restará o apontamento de que o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 2015-02. São os seguintes contribuintes alcançados por esse lote de repetitivos. Nelson Aleixo da Costa, MBM Minas Brasil Minérios, Nios Artireli, Ari Spon, Joel Balastre, Cleidinês Dilkin, Raide Eitel, Michelson e Companhia Limitada, Lírio Valmir Rain, Laíra Ayrton, Darcy, só nome difícil nesse lote aqui, Darcy Michelson e Companhia Limitada, acho que novamente. Senhores, o lote repetitivo do item, como disse, 172 ao 181. Próximo processo 182 da pauta, contribuinte Jaime Azenha Júnior, também de relatoria do conselheiro Sávio. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Conselheiro, temos uma sequência aqui de processos todos de sua relatoria, como a gente já sabe pelo código de fundamentação aqui apostado na própria pauta de julgamento e pelas suas reiteradas manifestações, são processos que tratam do mesmo tema, então a gente pode deixar de lado os argumentos e ir direto para os seus votos. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Bom, presidente, já indo direto aqui o voto, esse processo em específico é o mesmo dos mesmos, enfim, aqui só tem uma observação de que a empresa fez a alegação do caráter confiscatório da multa, né, que não foi feito em sede de impugnação, dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito. Eu estou falando aqui que não demanda maiores complexidades, nem deveria ser objeto de análise, enfim, estou fazendo um apanhado em relação a essa questão do caráter confiscatório, não estou conhecendo. Se o tribunal estivesse conhecendo, estaria violando o princípio da não supressão. E a questão aqui do Instituto da Denúncia Espontânea, eu estou negando por força da súmula CAF 49. Então, basicamente, é um caso que se resume à aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, já que as demais questões não devem ser conhecidas porque não foram objeto de debate e nem foram suscitadas em impugnação. Então, basicamente, é isso.
Senhores, considerações, conselheiro relator, votando por não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de termo estranho litígio administrativo instaurado com impugnação, e na parte conhecida, negando provimento. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanhando. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário e por este tratar de tema estranho litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Processo seguinte, processo item 183 da pauta, JMS, Serviços Médicos Consultoria em Gestão de Saúde Limitada. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Esse processo é basicamente idêntico ao processo anterior, né? Aqui o que vai mudar é que as alegações que não devem ser conhecidas dizem respeito à suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, o caso se resume apenas à aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Então, sabendo-se disso, eu já estou negando provimento ao recurso, né, no caso, conhecendo parcialmente, e nessa parte conhecida, que diz respeito à suposta aplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea, eu estou negando provimento, com base na súmula CAF 49. Então, é isso. Senhores, como vota o conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Também acompanhando. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o processo 183 com a seguinte conclusão: o acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de tema estranho litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Processo seguinte, processo Loteria Fortuna de Minas de Conceição da Barra Limitada, também relatoria do conselheiro Sávio, e o mesmo tema. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Processo final 2015-13. Esse processo em específico, o presidente, tem uma peculiaridade, né, que também não é diferente de algumas que nós já vimos nessa sessão e nas outras. E o que é que diz respeito, né, essa peculiaridade? Que, em sede de impugnação, a empresa alegou aqui que os arquivos que supostamente foram entregues fora do prazo foram retransmitidos, já que os arquivos originais não constavam como entregues no sistema da Previdência Social. E no mérito, que os arquivos de EFIP são muito falhos e sempre consta no sistema da Previdência que não foram entregues no prazo, sendo que o motivo pelo qual acabava realizando, sendo esse o motivo pelo qual a empresa sempre acabava realizando a retransmissão das respectivas declarações, né? Os autos foram encaminhados para a DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente, em sede de recurso voluntário que foi apresentado de forma tempestiva, o contribuinte aqui argue outras alegações, né? Nenhuma daquelas que foram realizadas em sede de impugnação. E aí, por isso mesmo, eu estou dizendo aqui, que quando o oferecimento da impugnação, a empresa recorrente não arguiu quaisquer questões a respeito do seu enquadramento como microempresa, nem tampouco que o governo federal não poderia aplicar a multa para poder cobrir os supostos rombos em seu caixa, sendo que não caberia fazê-lo agora. Então, a mesma coisa, né? São alegações novas, como o contribuinte não replicou aqui quaisquer as alegações que constaram na impugnação, eu não estou conhecendo do recurso por ausência do requisito de regularidade formal. Na verdade, não houve discussão, né? São matérias novas. Então, houve violação aqui ao princípio da dialeticidade. Então, é isso. Não estou reconhecendo o recurso por essas razões. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Como vota Daniel? Eu acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, resultado do processo 184, o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário,
por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Processo seguinte, LTM Serviços Limitada, também relatoria do conselheiro Sábio. Fica à vontade, conselheiro. Eu já vou partir aqui para o voto, presidente, já até peço permissão para os demais colegas, até porque nesse processo em específico não há nem que se falar em conhecimento parcial, enfim, as alegações foram as mesmas, em sede de impugnação, em sede de recurso. O recurso foi protocolado dentro do prazo legal, né, preenche os demais requisitos de admissibilidade. E aí as alegações que o contribuinte levanta em sede recursal dizem respeito ao quê? Primeiro, decadência, né, com base no 150, parágrafo 4º, e aí eu estou negando e aplicando a súmula 148, né, estou dizendo aqui, nesse parágrafo grifado, na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto as competências de 1 a 12 de 2010, folhas 29, de modo que a contagem do prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2011, findar-se-ia apenas em 31 de 12 de 2015. Com efeito, considerando que a empresa recorrente foi devidamente intimada da autuação em 17 de 11 de 2015, folhas 20 e 32, não há que se falar na decadência. Em relação às alegações de violação a princípios constitucionais e da ilegalidade da multa aplicada, estou aqui aplicando a súmula CAF número 2. Das alegações de que contribuinte dispõe que não houve prejuízo ao erário, né? Eu estou aqui aplicando aquele, né, discorrendo, como eu estou fazendo aí nos meus votos, em relação à natureza da obrigação acessória, que não segue a principal, e ainda que inexiste a obrigação principal, eu tenho eu sou obrigado a, né, cumprir com as obrigações acessórias, enfim, é basicamente isso, melhor dizendo. Então, o caso diz respeito à decadência, alegações de violação a princípio da razoabilidade, caráter confiscatório da multa, ilegalidade da multa, e a questão de que não houve prejuízo ao erário. Então, eu estou negando provimento ao recurso. Senhores, considerações? Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, nós estamos no 186, é isso, Sábio? 185. 185, da Isso, LTM Serviços. acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos, assim, agora ao processo 186, processo do recorrente M da GL Gomes. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Esse aqui, presidente, tem uma peculiaridade, eu até vou me debruçar um pouco mais. Por quê? Na verdade, o processo tem por objeto multa por atraso de entrega de EFIP, né? A autuação abrange aqui as competências de 1, 2, 6, 7 e 8 de 2010. E aí, na impugnação, a empresa alegou o quê? A aplicação do artigo 49 da Lei 13.097 de 2017, que dispõe sobre a anistia das multas, né? E que as GFIPs objeto da autuação se referem a período anterior à própria constituição da empresa e, portanto, foram apresentadas erroneamente. Então, a atenção que eu tenho aqui com esse processo diz respeito a essa questão aqui de que a empresa só foi constituída depois das competências que são objeto da autuação, certo? E aí eu já antecipo para vocês que eu vou mudar o voto, tá? Por quê? Essa questão aqui não foi analisada pela DRJ, certo? Mais uma decisão padrão por parte da DRJ, e aí, em princípio, eu entendi, e até também utilizando-se aqui de um precedente da Débora, né, que dispõe que quando a nulidade
pode ser favorável, né, a questão pode ser favorável ao contribuinte, o método pode ser favorável, a gente não anula, né. E aí, o que é que eu venho dizendo aqui? Olha só, é bem verdade, né, que a capacidade tributária, com base no 126.3 do CTN, independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica e profissional. Aí eu venho dizendo, ok, com base nisso, as sociedades empresárias, que são aquelas que devem inscrever-se e são regularmente constituídas com base no 45 do Código Civil, elas podem, antes disso, já estarem em funcionamento, né, porque podem configurar unidade empresarial ou profissional. Por isso mesmo que existem sociedades de fato e sociedades irregulares, né, e nem por isso o fisco deixa de tributá-las, porque aí a gente já observa o elemento subjetivo que é imprescindível à constituição do respectivo vínculo societário, que é o affectio societas, né? Então, por isso mesmo, tributa-se. Aí eu tive o que é que eu pensei? Peraí, a empresa aqui é uma empresa individual, certo? A empresa individual não submete-se a essa questão do 45 do Código Civil. Então, ela tem um regramento de acordo com o artigo 967 aqui do Código Civil, que dispõe que é obrigatória a inscrição no registro antes do início de sua atividade. E aí, eu direcionei meu raciocínio da seguinte maneira. Bom, se o próprio artigo dispõe aqui que antes do início da atividade a empresa deve ser inscrita para começar a atuar, exercer sua atividade, eu não posso falar aqui em um empresário individual, irregular ou de fato, porque aí haveria confusão com a própria pessoa física. Inclusive, aqui eu não conseguiria visualizar o affectio societas, que é imprescindível e configura ali as sociedades de fato irregulares, certo? Então, eu estava seguindo nesse caminho. E aí, por isso mesmo, eu havia entendido por não anular a decisão da DRJ, justamente porque o mérito seria favorável aqui ao contribuinte. Mas aí eu fiquei com isso aí na cabeça, fiquei martelando, e eu fui pesquisar depois, já tinha pesquisado, não tinha encontrado, fui pesquisar a jurisprudência do STJ, né? E em alguns acórdãos do STJ, eles dispõem que nessas situações de empresário individual, pode-se haver, né, a figura do empresário individual de fato, que aí se confunde na própria pessoa física, né? Então, essa linha de argumentação que eu desenvolvi aqui cai por terra, né? Então, por isso mesmo, eu não consigo aqui adentrar o mérito. Então, eu vou mudar o voto, como eu estava falando para vocês, apenas para anular a decisão de primeira instância, porque, para mim, essa alegação aqui de que a empresa só foi constituída depois das competências objeto da autuação, é de toda relevante, né? Eu acho que, para mim, a DRJ deveria ter enfrentado isso aqui. Aí, como estava falando também para vocês, a DRJ seguiu uma decisão padrão, acabou o restante silêncio em relação a isso, né? Eu não sei se eu me fiz compreendido, né, em relação a essa linha de argumentação aí, mas, de todo modo, o que eu quero deixar claro para vocês é que eu vou mudar o voto para concluir apenas pela nulidade da decisão de piso, né, e não vou adentrar o mérito aqui, porque eu entendi, depois de estudar com mais profundidade, que essa questão do empresário individual pode ser visualizada e verificada como se o empresário fosse de fato, né? E aí haveria a própria confusão do empresário de fato, que poderia constituir-se e configurar-se como unidade econômica e profissional, com a própria pessoa física, né? Então, depois que eu estudei a jurisprudência do STJ, eu verifiquei que
pode-se existir a figura do empresário individual de fato, né, tal qual existe em relação às sociedades de fato irregulares. E sabendo-se disso, aí eu volto ali para aquela questão do CTN, que dispõe que a capacidade tributária passiva independe de estar pessoa jurídica regularmente constituída ou não, bastante que se configure uma unidade econômica ou profissional. Então, basicamente é isso, presidente. Estou mudando o voto aqui e a minha conclusão é por anular a decisão de primeira instância. Senhores, considerações? Gente, assim, sabe, você está afastando. Estão me ouvindo? Tá baixo o teu microfone, mas já melhorou agora, Marcelo. Tá. Sabe, você está afastando só porque ele encaminhou, porque é pessoa física e não estava cadastrado antes? Como empresário individual? Isso, ele é empresário individual e aí ele fala o quê? Eu entreguei de forma errônea. E aí o que é que se pode ter acontecido aqui, Marcelo? A empresa deve ter contactado um contador e aí o contador deve ter falado aqui, tu estás exercendo a atividade desde quando? Tal data. Então ela deveria ter entregado, transmitido a GFIP desde tal data aqui, né? Mas é um negócio que não consta aqui nos autos, entendeu? E aí, para mim, é de todo relevante. Como a DRJ estou silente em relação a isso aí, eu entendi que houve cerceamento de direito de defesa, né? Mas se você, lá nos seus fundamentos, lá atrás, você reconhece a possibilidade de uma sociedade de fato, um empresário de fato, né? Por mais que ele não esteja inscrito, vamos dizer assim, e o fato dele ter encaminhado essas GFIPs, ele está reconhecendo que ele tem uma atividade econômica de forma individual, ele mesmo. E em relação à firma individual, empresário individual, ele tem inscrição no CNPJ, mas assim, para fins do imposto de renda e tudo mais, existe aquela ficção, né? Em tese seria uma pessoa jurídica ali, por isso que ele também, apesar de ser empresário individual, ele precisa ter uma contabilidade daquele CNPJ dele. E se ocorrer alguma coisa, com certeza ele vai atingir o patrimônio dele. Tanto que qualquer contador ou advogado vai falar, abre uma sociedade, né? E tanto que existe a IRELI hoje, enfim. Assim, eu discordo em relação a isso, pelo fato dele ele ter se apresentado, ele reconhece que ele tem uma atividade econômica dele, né? Eu acho que não haveria, de fato, no caso, não haveria necessidade desse registro. Então, assim, para mim não haveria esse erro de fato, na minha opinião. Tudo bem. O problema, Marcelo, a questão é que a DRJ não se posiciona disso. Se esse é o argumento, olha, não houve erro de fato, tivesse sido externado na decisão da DRJ, ele poderia ter trazido agora argumentos para questionar em segunda instância. Se o Sávio entra no mérito dessa questão, o Sávio poderia entrar, como ele bem pontuou, se fosse para beneficiar o contribuinte, não declarando a nulidade da decisão recorrida que não tratou desse tema. Como ele não pode, como ele mesmo ele já chegou à conclusão de que há sociedade de fato e que o camarada poderia estar realmente, poderia ser até um caso de essa GFIP decorrer de uma decisão judicial que mandou o camarada que reconhecia um vínculo empregatício anterior, entendeu? Então, como a DRJ, e até a DRJ teria condições de trazer mais detalhes, a DRJ poderia falar assim, olha, consta gente aqui em tal lugar, em tal data já registrado e tal, tem ação tal que foi acompanhada pela... Então, a DRJ teria mais informações que permitiriam o contribuinte a se defender. O Sávio só poderia ultrapassar a questão da nulidade da decisão recorrida, que não se manifestou nesse tema, se ele pudesse julgar no mérito a favor do contribuinte. Ok, presidente, entendi. E principalmente em relação ao exemplo que o senhor colocou, às vezes ele pode até ter sido um reclamado aí na Justiça do Trabalho, né, como réu, e o juiz ter determinado mesmo, né? Perfeito. E ainda tem um ponto aqui, né, presidente, que aí, se eu fosse seguir essa linha que o Marcelo estava
desenvolvendo e levantando anteriormente, eu estaria aqui infringindo o duplo grau de jurisdição, né, que foi um ponto que não foi debatido em sede de... Aí seria, a sua decisão seria nula, porque você seria a defesa dele, porque ele não teve como se defender dessa matéria, é uma matéria nova. Exatamente. Por isso, não poderia você se manifestar se fosse no mérito, você só superaria essa nulidade da decisão recorrida se no mérito você pudesse decidir em favor do contribuinte. Exatamente. Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer justamente esse comentário, né, que eu entendo até as razões que o conselheiro Massaro pontuou, mas que todo o imbróglio aqui é porque a DRJ não se pronunciou. Exatamente isso que você comentou. Perfeito, senhores. Como vota, então, conselheiro Daniel? Eu acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Douglas? Acompanho. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o processo 186M da GL Gomes, fica o seguinte resultado. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do artigo 59, inciso 2 do Decreto 70.235/72, com retorno dos autos da DRJ para o novo julgamento. Processo seguinte, MAP, materiais de construção. Conselheiro Sábio, por favor, fique à vontade. Presidente, mais um processo dos mesmos aí, multa por atraso de entrega de EFIP. Eu já pedi a permissão dos colegas para ir direto ao ponto aqui, até porque na impugnação a empresa lançou mão de tais argumentos e aí no recurso voluntário ela vem e suscita outra linha de argumentos, né? Então, são argumentos diversos que não constaram da impugnação. E aí, por isso mesmo, como a gente já tem até se debruçado e nesse ponto em específico, eu não estou conhecendo do recurso, né, por falta do requisito da regularidade formal ou ausência da dialeticidade. São alegações novas que não fizeram parte do litígio e não foram debatidas em sede de primeira instância. Então é isso, não estou conhecendo o recurso por essa razão. Senhores, considerações? Não. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho. Rodrigo? Eu bem acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado do processo 187, recorrente ao MAP Materiais de Construção Limitada, qual os membros colegiados por unanimidade de voto e não conhecido o recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Processo seguinte, Marieta Comércio de Alimentos. Conselheiro Sábio, por favor. Esse também é um processo que diz que tem por objeto multa em atraso de GFIP, né? Eu já vou aqui direto ao voto, até porque nesse caso em específico as alegações foram feitas em impugnação são as mesmas que constam no recurso, né? E aí o que é que o contribuinte vem dispondo aqui? Preliminar de nulidade por ausência de procedimento previsto em lei, que aí ele vai dizer o quê? Não houve intimação prévia, houve nulidade. E aí eu estou dizendo que não, né? E aí eu estou falando que a intimação prévia não é necessária, nos casos em que a autoridade competente já dispõe dos elementos suficientes para lavrar o auto de infração. Então, estou rejeitando aqui a preliminar, né? Em relação à questão da aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, também estou negando, por força da súmula CAF 49. A empresa também dispõe que o descumprimento das obrigações acessórias não causou qualquer prejuízo, e eu estou
fazendo aquele apanhado no sentido de que as obrigações acessórias são autônomas e subsistem ainda que a obrigação principal inexista ou tenha sido cumprida, também estou negando essa alegação. E, por fim, o contribuinte dispõe que a multa viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e apresenta caráter confiscatório. E aí, nessa parte, eu estou aplicando a súmula CAF número 2. Em conclusão, eu estou conhecendo do recurso e estou negando o provimento. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator. Acordam, portanto, né, os membros colegiados no julgamento do processo 188 de Marieta Comércio de Alimentos Limitada, processo final 2018-09, por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, com isso chegamos ao fim da nossa pauta de julgamento prevista para essa reunião, para essa sessão de julgamento das 8 horas da manhã do dia 5 de agosto. Portanto, cumprindo integralmente o que havia sido programado para os nossos trabalhos desta manhã. E, nesse sentido, concluída essa parte, eu vou encerrar a gravação neste momento.